Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom falar do Evangelho de Jesus. Vamos meditar alguns minutos e vamos enriquecer a nossa fé. Amém? Amém. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gênesis 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 11, do 1 ao 9, a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugares de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém. Então, Noemi leu um trecho do Evangelho de João, um trecho de Gênesis, né? Aparentemente, esses trechos não têm muita relação uma coisa com a outra. Mas a afirmação de Jesus é muito séria. Jesus diz assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode dizer isso de si mesmo. Jesus se identifica como Deus, ele é o caminho. Se eu quero me chegar a Deus, eu devo andar nos ensinos de Jesus, me guiar por ele. Ele é a verdade, em Jesus não há mentira. Pode ser que eu não entendendo o ensinamento de Jesus, eu tenha uma ideia, uma interpretação errada. Mas uma vez sendo iluminado pelo Espírito Santo, uma vez estudando e sendo humilde na presença de Deus, Deus me ensina, eu vou aprendendo de Jesus e vou andando pelo caminho. Então Jesus é o caminho, a verdade, nele não há mentira, e Jesus é a própria vida, nele não há morte, não é? Jesus é a vida, todos nós queremos vida, queremos viver, e Jesus ainda promete que nós viveríamos em abundância, né? Teríamos alegria, teríamos paz, teríamos fé em Deus, não é? Conheceríamos a Deus. E Jesus se declara assim: ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Jesus. Então parece uma coisa até um pouco arrogante, não é? Mas a pessoa pensa: não, mas aquela pessoa é tão boa e ela vai se chegar a Deus. Na verdade, é um erro que nós cometemos, porque lendo a Bíblia, nós entendemos que, sendo cristãos, nós devemos ter os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são bondade, benignidade, caridade, amor ao próximo, não é? São boas obras, bons sentimentos. Mas isso são frutos do Espírito Santo. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos o merecimento de Deus para nos chegar a Deus. Nós não conseguimos, porque a nossa natureza ainda é muito falha, não é? Nós somos humanos. E nós não conseguimos nos chegar a Deus pelos nossos méritos, por mais que nós procuremos fazer isso, nós não conseguimos. Porque o único caminho, o único que nos leva a Deus é Jesus. Se nós praticarmos boas obras, tentarmos mudar de vida, isso com Jesus, aí você está indo a Deus por Jesus, porque um cristão tem a obrigação de ser bom, ele tem que ter os frutos do Espírito Santo. Mas o que me leva a Deus é Jesus. Eu só ando com Jesus se eu tiver os frutos do Espírito Santo, se eu tiver uma vida de bom testemunho, de boas obras de bondade. Mas não é por meu merecimento, é porque eu tenho que ser assim,
porque eu sigo Jesus, não é? Mas quem me leva a Deus é Jesus. Mas existe outro caminho? Existem outras religiões, existem outros pensamentos? Existe. Mas nenhum deles leva a Deus. Nós não conseguimos nos chegar a Deus. Por isso é tão importante falar de Jesus, falar do Evangelho, visitar os doentes, procurar visitar as pessoas que estão em sofrimento profundo, as pessoas que estão passando por problemas mais complicados, não é? Como desemprego, doença, porque as pessoas precisam entender que Jesus está de braços abertos para todos, mas poucas pessoas sabem disso. As pessoas acham que Jesus é uma religião. As pessoas acham que Deus vai ver a sua boa conduta, mas Deus, não é que Deus não veja, é que Jesus declara que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso é importante nós entendermos que não é uma coisa arrogante, não é uma coisa assim, é a realidade espiritual. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Eu não consigo ir a Deus pelos meus méritos, por mais que eu me esforce, por mais que alguém se esforce. Porque o pecado, ele tem uma força de matar o meu espírito, ele tem uma força maligna sobre mim, entendeu? Aí eu não consigo me chegar a Deus, porque por mim mesmo eu não consigo obedecer à lei 100%, eu não consigo me depurar de uma tal forma que eu consiga chegar a Deus por mérito. Eu não consigo, e ninguém consegue, ninguém nunca conseguiu, porque o único caminho que leva a Deus é Jesus. Quando a Noemi leu Gênesis, é muito interessante essa passagem, porque houve o dilúvio, não é? Depois as pessoas que estavam na arca vão formar famílias que vão povoar a terra, não é? E Deus manda que essas pessoas frutifiquem, tenham muitos filhos, não é? Sejam férteis, se multipliquem e que eles povoem a terra. Essa é a ordem de Deus para aquelas pessoas que agora vão habitar a terra depois do dilúvio. Chegando nessa época que nós lemos, que é a Torre de Babel, não existia várias nações na terra. A Bíblia conta que existia só uma língua e só um povo. Um grupo de pessoas que falavam a mesma língua. E eles chegam num lugar que tem a planície de Sinear ali, e eles acham que é bom, eles começam a construir. E eles começam a construir uma cidade, e eles queriam ficar todos juntos ali. E nessa cidade, como símbolo de poder, eles querem construir uma torre, que mais será chamada Torre de Babel, porque ali Deus vai confundir a língua de todos, eles já não vão se entender, e aí eles vão se espalhar. Mas antes eles querem construir uma torre para mostrar poder, uma torre que chegasse até o céu. Eles acreditavam realmente que eles conseguiriam chegar ao céu como algo palpável, não é? Eles achavam que ali era um lugar, talvez. É muito interessante a arrogância do homem, porque Deus havia mandado que eles habitassem a terra, eles se espalhassem, eles fossem para outros lugares, formassem famílias, espalhassem, habitassem a terra. Eles, por sua vez, eles queriam ficar juntos naquele lugar e fazer uma torre que demonstrasse que eles tinham poder. Eles queriam chegar ao céu por mérito próprio. Eles queriam ser reconhecidos porque eles fariam uma grande torre que chegaria ao céu. E às vezes nós pensamos que nós vamos fazer torres que vão nos levar ao céu, que a nossa religião vai nos levar ao céu, que a nossa filosofia vai nos levar ao céu. São as nossas torres de Babel. Mas acontece que não é real. Como a Torre de Babel não os levou ao céu e foi uma ferramenta para que eles confundissem a língua e se espalhassem pela terra, assim são todas as nossas tentativas de achar que vamos chegar ao céu sem Jesus. Que a pessoa, sem Jesus não vamos a Deus, não vamos ao céu. É isso que Jesus ensina, ele é o único caminho. Mas eu não creio assim. Mas é assim que é real. Eu tenho que entender que eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso que elas aceitem Jesus. Eu preciso que elas
aprendam o Evangelho. Eu preciso que elas confiem em Deus e vivam de acordo com o Evangelho, tendo os frutos do Espírito Santo e sejam pessoas que produzam o bem, não é? Sejam pessoas que odeiem as guerras, odeiem as injustiças, tenham misericórdia daquelas pessoas que passam fome, que são pobres, tenham misericórdia das pessoas que sofrem com as guerras, queiram um mundo de paz, um mundo de justiça, aceitem as pessoas que pensam diferente, amem a todos, né? Ensinem as crianças, corrijam as crianças, os jovens, acolham aos idosos, porque essa é a obra cristã. Essa é a obra cristã, mas mesmo essa obra não nos leva ao Pai. Mas essa obra é necessária para aquele que está no caminho de Jesus, que é o que vai nos levar à presença de Deus, não é? Que é o que vai nos dar, que vai fazer com que nós cheguemos ao céu. Entenderam? Então é muito complicado eu pensar que alguém vai chegar na presença de Deus, vai entrar no céu sem Jesus. Não vai, gente, não vai. Jesus não veio brincar na terra. Deus se fez carne, habitou entre os homens, exatamente para que pudéssemos ir para o céu, para que pudéssemos ter a verdadeira torre, que é Jesus, que nos leva ao verdadeiro céu, a presença de Deus. Jesus é a verdadeira torre, não é? Não é aquela torre que os homens fizeram que não deu em nada, não é? Que é o que acontece muito hoje em dia com as pessoas se enganando com religiões, se enganando com filosofias, com conversas que não levam a nada, porque nós precisamos de Jesus. Não sabemos o dia que vamos partir e precisamos estar com Jesus. Precisamos. Porque Ele é o único que nos leva à presença de Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você assista os outros vídeos, compartilhe com outras pessoas e dê um like, para que mais pessoas possam ser atingidas por essa mensagem. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada por esse dia, pelas bênçãos, por esse canal, por esse vídeo, por essa palavra. Que nós possamos, Senhor, realmente entender e deixar que essa palavra venha fluir no nosso coração. Pedimos a sua bênção, Senhor, para todas as pessoas que estão assistindo ao vídeo, os familiares dessa pessoa. Se tiver alguém passando muita dificuldade, pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência e que nós possamos fazer as coisas realmente para a glória do Teu nome. Obrigada por tudo, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.